e estratégias de inovação. Hoje vamos falar sobre uma metodologia de Design Thinking inovadora. Então, para isso, vamos começar destrinchando o que é Design Thinking. Design Thinking é um conjunto de ideias ou insights para abordar problemas relacionados a futuras aquisições de informações, análise de conhecimento e propostas de soluções. Ou seja, o Design Thinking é um conjunto de ideias e insights que vão se tornar, por exemplo, uma metodologia que vai ser utilizada para abordar problemas. Então nós vamos desenvolver várias ideias e várias formas para entender um determinado problema. Para entender esse determinado problema, a gente vai também recolher muitas informações e análises. Essas informações vão fazer parte de um banco de dados, vão ser analisadas e vão gerar um conhecimento. Esse conhecimento, por exemplo, de como o consumidor reage a esse produto, como ele gostaria que esse produto fosse desenvolvido, quais são as objeções dele em relação a esse produto ou serviço, quais são as necessidades dele, o que ele gostaria, como ele gostaria que fosse feito. Todas essas questões são observadas e analisadas e colocadas dentro de uma metodologia que vai selecionar as melhores informações que vão ser utilizadas para embasar as fases do projeto. E falamos de inovação. Inovação significa criar algo novo. A palavra é derivada do termo latino innovatio, que se refere a uma ideia, método ou projeto que é criado e que pouco se parece com os padrões anteriores. Trazemos também uma visão de Martin Neumayer, que fala sobre inovação e sustentabilidade, onde ele defende que qualquer produto ou serviço que já exista no mercado e que seja redesenhado, reprojetado ou revisto de formas mais sustentáveis também pode ser considerado uma inovação. Então, visto assim, temos diversas oportunidades de inovar com cada produto, serviço, objeto ou experiência do nosso dia a dia. A metodologia de Design Thinking inovadora que vamos falar é a metodologia Neurodesign. O objetivo dela é observar e analisar o comportamento de um grupo de consumidores em experiências multissensoriais com uma marca, seus produtos, seus serviços, ou de repente uma experiência, seja no ponto de venda ou numa ação comercial. Então, a coleta de dados e análise de informações é feita através de ferramentas das neurociências e de outras matérias como ergonomia, psicologia do consumo e etc., para gerar maior atenção, retenção e memória. Ou seja, aquela experiência, aquela informação deve ser de maior atenção, deve atrair a atenção daquele observador, ser capaz de reter a atenção dele ao ponto de gerar memória. Então, por isso é importante que ela seja multissensorial ou em multicanais. A metodologia passa por diversos embasamentos. Vamos começar com Simon, em 1975. Foi o primeiro economista a colocar a pessoa, o consumidor, na equação da economia. Antigamente era visto questões como distribuição, produção, fabricação e etc. Porém, em 1975, Simon começou a colocar o observador, a pessoa, o comportamento daquele consumidor e como ele reage e toma uma decisão sobre consumir aquele produto ou outro é feita. E por conta disso ele levou um Nobel. Posteriormente, os psicólogos Kahneman e Tversky, em 1979, desenvolveram a Prospect Theory, demonstrando uma coisa muito curiosa. As pessoas têm mais medo de perder algo do que vontade de ganhar. E essas informações levaram as empresas a procurar os consumidores para começar a desenvolver os seus produtos e serviços. E isso levou a um problema identificado em 2002 por Fieldman. Ele determina que através dessas perguntas e através de algumas análises de consumidor que não são tão aprofundadas, 70% das respostas podem ser mentiras, exageros ou minimizações. É necessário um cuidado muito grande ao pesquisar e ao colher informações dos consumidores, utilizar métodos que sejam eficientes e que possam, exprimir a verdade como um todo, como métodos de etnografia, antropologia e etc. E foi aí que, no ano 2000, Martin Lindstrom publicou o Brain Sense, analisando em torno de 2.000 cérebros e observando como eles reagiam aos análogos multissensoriais, como músicas, sons
cheiros ambientes, determinados gostos e sabores ligados a uma experiência, e que esses multicanais são muito importantes para o processo de experiência do consumidor. Além disso, a DNA Hub, através da metodologia Neurodesign, completa quase 12 anos no ano de 2020, utilizando essa metodologia de Design Thinking em mais de 40 segmentos, no Brasil e no exterior. Para entendermos como o consumidor entra nessa equação, precisamos analisar o trabalho de Freud, Maslow e Herzberg. Freud, que mais de 90% ou quase 90% da nossa escolha é subjetiva, ou seja, ao escolhermos um produto ou serviço, essa escolha tem a ver, por exemplo, quanto à cor, quanto ao peso, o valor e etc. Várias das questões ligadas a essa escolha são subjetivas e ele quantifica isso em torno de 90%. Além da informação ser subjetiva, ela tem a ver com o ciclo de vida do consumidor ou como o que ele está vivenciando naquele momento. E Herzberg fala sobre satisfatores e insatisfatores. Então, além de escolher determinados produtos ou serviços, eu vou criando satisfatores e insatisfatores quanto às opções. Então é bem possível que uma opção que eu já utilize há muito tempo, mesmo que seja pior que outra, eu defenda ela salientando seus satisfatores e salientando os insatisfatores de uma outra opção. A partir desse ponto é necessário entender o que leva o observador a ter uma experiência prazerosa. E aí a gente entra nos trabalhos de Flow de Mihaly Csikszentmihalyi, de 1996, que é definido como a psicologia da ótima experiência. Utilizamos também o trabalho de autores como Norman, em 2004, sobre o design visceral ou subconsciente e as emoções projetadas. Essas emoções projetadas vão ser sempre em busca do prazer ou satisfação. Ou seja, o observador, nós, utilizamos a nossa experiência para selecionar produtos, serviços e opções na nossa vida que tragam maior prazer ou satisfação. E a base para a tomada de decisão é a nossa experiência passada. Então, o estado de flow é tido como o máximo desse prazer. E aí a gente entra nos 4 prazeres de Patrick Jordan em seu trabalho em 1999, relacionando os aspectos da funcionabilidade e da usabilidade a esses estados dos quais estamos comentando. O autor parte do princípio que os prazeres são resultados de benefícios emocionais hedônicos e práticos associados a um produto e que podem ser saciadas necessidades relacionadas à usabilidade desse produto em 4 formas de prazer: o prazer fisiológico, o prazer social, o prazer psicológico e o prazer ideológico. A partir daí, para poder definir e entender todos os dados coletados com todas essas informações, é preciso utilizarmos a lógica fuzzy, através dos trabalhos de Tanaka em 2001. Bom, a lógica fuzzy é diferente da lógica booleana. Os valores da lógica booleana são apenas valores entre 0 e 1, sim ou não, verdadeiro ou falso. Na lógica fuzzy, existem múltiplas possibilidades, múltiplas facetas entre verdadeiro e falso. Existe uma escala entre 0 e 1. Existe um momento em que a escala está mais para o 0, está mais para o 1 e ou está mais para o meio. E dessa forma podem ser encontradas variáveis mensuráveis, criando um sistema de análise projetado para mensurar essas experiências. Ao serem colhidas essas informações, elas precisam ser mensuradas e verificadas através das dimensões emocionais do trabalho de Carter de 2000. O impacto que essas informações e que essa mensagem irá proporcionar, para ela atingir o objetivo específico, é necessário ser mensurável, ou seja, a gente tem que poder reproduzir esse estágio ou pelo menos mensurar as opções e ajustar determinados conceitos até produzir o estágio em que a gente quer para a mensagem, para uma experiência, para uma campanha, para um produto, ou para um serviço, ou para um ponto de venda. Tendo toda essa estratégia, para colocá-la em prática precisamos definir quem é a nossa persona, ou seja, quem é aquele consumidor ideal, aquele consumidor que já busca produtos e serviços similares aos nossos ou até produtos e serviços desenvolvidos por concorrentes ou outras opções de mercado. Bom, eu trago 2 opções aqui. A Universal Methods of Design é um livro que tem diversas metodologias, diversos métodos para você encontrar e mapear as suas personas.
Ele é bom para quem trabalha com comunicação, porque você vai se deparar com diversos desafios. Você definir uma persona para um supermercado e definir uma persona para um produto de luxo é bem diferente. Então esse livro ele vai te dar uma gama de opções muito grande. E eu trago também o PA, Psycho Aesthetics, do RKS. Esse método de definição de persona é muito bom. Ele utiliza a pirâmide de Maslow, ou seja, a colocação do teu produto no ciclo de vida do consumidor, e também no mapa de posicionamento, onde você consegue identificar para cada tipo de consumidor qual é o tipo de opção melhor e qual é o atributo desse consumidor e diversas outras informações que vão levar você a desenvolver um produto ou serviço mais ligado à opção que o teu consumidor quer, ou seja, está necessitado pelo aquele produto ou serviço e você vai desenvolvê-lo com base nesse conhecimento. Depois de determinarmos quem é a nossa persona, podemos utilizar uma ferramenta de geomarketing para achá-la no mercado. Nessas ferramentas de geomarketing, você pode fazer um recorte, por exemplo, de homens de 25 a 45 anos que são da classe A. Então você pode determinar nessas ferramentas e verificar quais são os locais, as zonas geográficas onde eles estão no mapa, ou seja, você pode definir aonde as suas personas estão, ir até lá ou simplesmente visitar através do Google Street View e identificar os pontos de contato naquele local. Ou seja, se a sua persona é, por exemplo, um homem de 25 ou 30 anos, já que você sabe que a rotina dela é passar por ali, quais são os pontos de contato interessantes que vão chamar a atenção dele. Normalmente, esses softwares, essas ferramentas de geomarketing, geram informações muito detalhadas e você necessita utilizar uma técnica chamada data mining para poder agrupar essas informações onde elas são importantes para você. Nessas ferramentas de geomarketing, se você estiver vendo esse conteúdo através do YouTube, você verá algumas tabelas coloridas. Esses relatórios geram às vezes centenas de colunas e de linhas onde as informações são muito grandes. Você pode, por exemplo, saber o percentual de homens de 30 anos da classe B naquele setor. Então, você identificar as personas através de cores e colorir essas linhas e colunas facilita quando você abrir esse relatório e identificar de cara quais são as personas e onde elas estão. Esses setores normalmente têm mais de um tipo de persona, tem 2, 3, 4, e você também pode utilizar o fim desses relatórios para colocar a quantidade de personas que tem nesse setor e identificar quais deles tem o maior número de personas para escolher os locais onde você quer fazer a sua campanha. A gente sabe também que determinados tipos de personas são melhores que outros. Então, é bom ter uma nota para cada persona. Através de uma nota e saber a quantidade de personas num setor, você pode identificar qual setor é melhor para iniciar uma campanha. Imagina que você identifica que 100 setores são bons para comunicação, mas você só tem verba para 10. Dessa maneira, você pode escolher os 10 melhores setores onde a sua probabilidade de venda vai ser maior. E fora isso, existe a questão digital, onde você identificar essas pessoas no mundo digital é mais fácil e mais barato. Então, através do Google, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok e diversas outras mídias sociais, como LinkedIn e etc., você pode ter esse recorte da sua persona e impactar somente ela, gastando menos e mensurando o seu retorno por resultado. Então, a partir daí, vamos começar a fazer o nosso produto de Design Thinking. Bom, vamos trazer como exemplo aqui o setor de alimentos. Então, se a gente está querendo desenvolver um produto para o setor de alimentos, você tem que saber uma escala sensorial desse setor. Por exemplo, no setor de alimentos, a pior sensação possível ao colocar um alimento na boca seria o ato de vomitá-la, ok? E a melhor sensação possível seria o delicioso. Então, essa escala nesse caso é vômito, nojo, ruim, indiferente, bom, ótimo e delicioso. Você deve propor uma escala para o seu produto e serviço. E a partir daí, fazer uma análise gráfica das opções existentes no mercado. Se ela tem equilíbrio ou instabilidade, regularidade e irregularidade, minimização ou exagero, unidade ou fragmentação, racionalidade ou se é espontânea, sutileza ou impacto. Em um outro conteúdo a gente pode se aprofundar um pouco mais, mas basicamente identificando no mercado como o seu concorrente atua, você pode ver se essa mensagem é passada e é percebida pelo consumidor de forma positiva ou negativa. Outra análise necessária é a análise tipográfica.
Analisar as fontes que são utilizadas. Você também deve ver, como falamos no setor de alimentos, um monte de produtos, né, no mercado com fontes manuscritas. Pois o setor de alimento busca justamente o contrário também, sair da industrialização. Então, eles tentam mostrar que aquele produto é o mais natural possível, através de imagens naturais, ou do campo, ou do produto super fresco, e também com fontes manuscritas que vão trazendo à nossa mentalidade, à nossa memória, essa sensação de manual. Posteriormente, vamos à análise semiótica ou simbólica. Bom, essa imagem ela tem um signo ou um representante. O signo é dividido em qualisigno, sinsigno e legissigno. O qualisigno são as cores, texturas, o acabamento. O sinsigno ou singularidade é a forma e a dimensão. E o legissigno são as normas, leis e etc. Depois nós temos o objeto. O objeto é dividido em índice, ícone e símbolo. O índice é o que os semióticos chamam de o presente que representa o ausente. Ou seja, esse exemplo de onde há fumaça fogo, pois onde você vê fumaça, provavelmente tem ou teve fogo. Você tem o ícone, que é um desenho. Hoje a gente está acostumado com os ícones de aplicativos, não é? E você tem o símbolo, que aí é por convenção. Por exemplo, o H2O é o símbolo da água. E além do signo e do objeto, nós temos o intérprete. O intérprete é dividido em rema, argumento e discente. O rema é a possibilidade de muitas interpretações diferentes. Então a sua mensagem não deve ter muitas interpretações diferentes, a menos que você queira isso seja uma vontade da comunicação. Você tem o argumento, que é a redução ou especulação da quebra de objeções. Então você começa a reduzir as possibilidades, e aí temos o discente, que é a conclusão do argumento. Aqui você deve filtrar para que, sem dúvida, o observador compreenda o que você quer passar. É importante que essa mensagem seja vista de forma multissensorial. Então, o que é uma análise multissensorial? É analisar as tuas opções e os teus concorrentes nos 5 sentidos: visão, tato, olfato, paladar e audição. Na visão, vamos analisar coisas como cores, imagens, formas. No tato, texturas, acabamento. No audição, sons, notas, melodias, odores, notas. No paladar, sabores, texturas, a frequência das ondas e as áreas estimuladas. Então, na DNA Hub, hoje, através da metodologia neurodesign, fazemos essas análises não só de forma a observar, mas também através de eletroencefalograma e ressonância magnética, entendendo o que o observador, ao ter aquela experiência, responde. Se ele está focado, estressado, motivado, engajado, por exemplo, ou também se as áreas do cérebro responsáveis como falamos de alimento, pelo preparo do organismo para receber um alimento e a resposta hormonal de satisfação a esse alimento são também analisadas. Depois de desenvolver essas análises, é necessário desenvolver a problematização e a sistematização, ou seja, definir o problema, analisar o meio ambiente, analisar a área de atuação daquele produto ou serviço, ou seja, como ele se comporta naquele universo. E também entender as problemáticas. Podem ter problemas interfaciais, ou seja, aquilo que é entre o consumidor e o teu produto. Por exemplo, num computador nós usamos como interface um teclado e um mouse. Pode ser um problema instrumental. Então, por exemplo, um profissional de música ele usa um instrumento musical. Um profissional da construção ele usa um instrumento que pode ser uma ferramenta. Então, um instrumento varia de acordo com aquele produto ou serviço. Pode ser um problema informacional, as informações de usabilidade daquele produto, de como utilizar, a forma correta de utilizar. Pode ter problemas também no aspecto da informação. Pode ter problemas multissensoriais. O produto pode estar salgado demais, se for um alimento. O produto pode estar quente demais, por exemplo, para o tato. Então, problemas multissensoriais devem ser mapeados. Problemas comunicacionais também. Então, você tem a questão da informação e da comunicação. A informação é quando você, por exemplo, escreve lá um manual de instruções. E a comunicação é como você comunica esse manual de instruções dentro do teu público, das pessoas que já têm o teu produto ou serviço, por exemplo. Desse problema, ou a comunicação do teu produto ou serviço também pode ser uma das problemáticas
no teu negócio. E nos cognitivos, por exemplo, você pode estar mostrando uma imagem, querer passar uma mensagem e verificar que aquela mensagem não está sendo recebida como você gostaria. E para facilitar essa modelagem, nós temos a modelagem comunicacional, que é justamente, se você estiver vendo no YouTube aí o gráfico, é modelar os canais de transmissão, as peças e identificar quais são os nós de memória. Os canais de transmissão são basicamente os estímulos envolvidos. Por exemplo, na visão, os estímulos visuais ligados à lembrança do público-alvo. Na audição, você pode utilizar estímulos sonoros ligados à percepção e à emoção. Existem vários barulhinhos que representam algumas coisas boas, coisas ruins, etc. No tato, estímulos ligados à resposta do corpo, pode ser temperatura, pode ser textura. No olfato, podem ser estímulos do ambiente que tem uma interface com o paladar. Então você pode fazer uma coisa muito engraçada, que é tapar o seu nariz e consumir algum determinado tipo de alimento. Você vai ver que esse alimento quase não tem sabor. Temos a emoção, os sentimentos que queremos despertar, ou seja, através daquele estímulo, que tipo de sentimento a gente quer despertar nas pessoas. Isso normalmente é feito através de ferramentas das neurociências, como análise de saliva, análise de ressonância magnética, eletrocefalograma, etc. Bom, mesmo assim, mapeados os estímulos, eles podem ser transmitidos na peça. A visão, por exemplo, através de cores, elementos gráficos, alinhamentos, imagem. A audição através de sons e barulhos, como falamos. O tato, falamos de textura, temperatura. Nós temos os cheiros, os odores, as fragrâncias. Temos os sabores, os gostos, pode ser doce, azeite, ácido, cítrico. E como falamos da emoção, esses sentimentos eles podem ser positivos, como alegria, amor, amizade, ou negativos, como medo, angústias, choques e etc. O importante é que cada um desses elementos vai ter um nó de memória. Se eu falo, por exemplo, de suástica, você pode lembrar do nazismo. Se eu falo de nazismo é um nó de memória para um monte de informações horríveis devido ao que aconteceu. Então a suástica é um símbolo visual. O nazismo, a palavra nazismo é um símbolo linguístico. Então isso são nós de memória de um monte de informações. Assim como você tem nós de memórias ruins, como esse que eu citei, você vai ter também nós de memórias bons. E o resultado? O resultado de todas essas análises é você fazer um novo data mining, é separar as informações de forma concisa. Então, por exemplo, aqui nós estamos separando palavras. Esse é um exemplo para corretoras, né? Então, para corretoras, palavras importantes são seguro, corretagem, qualidade, transparência, comprometimento, confiança e estabilidade. Só que essas palavras também possuem sinônimos, né? Outras palavras que querem dizer a mesma coisa. E mesmo entre elas, quando você procura, por exemplo, num dicionário, ou você pergunta para pessoas palavras que representam vantagens, seguros, etc., você vai ver que algumas palavras se repetem, alguns sinônimos se repetem, e essas linhas referem-se a isso. Palavras que se repetem dentro de um mesmo grupo. Então, de acordo com essas linhas, você pode, por exemplo, criar mensagens. Aqui, se a gente pegarmos as linhas vermelhas, podemos pegar aqui seguro, proteção, assistência, estável, ligarmos em transparência, que também está ligado à honestidade e pureza, e ligarmos a confiança, que está ligado também a crédito e convicção. Então podemos dizer, por exemplo, que a companhia de seguro X trabalha com transparência e honestidade para gerar confiança para você, que é o consumidor dela. Então isso foi uma coisa feita na hora. Imagina se você conseguir trabalhar 2, 3 horas, um dia, uma semana gerando mensagens, textos, comunicações, argumentos e etc. Botando, não precisa ser somente essas mensagens, essas palavras, mas também utilizando elas estrategicamente nos seus textos, na sua comunicação que já é feita com o consumidor. Bom, nós falamos aqui de palavras, mas se você quiser, você pode utilizar símbolos também. Então ali onde a gente tem o seguro, por exemplo, um escudo poderia aparecer, e aí poderia ter os outros subsímbolos, né, de proteção, assistência, estável e etc. Então você pode ter um quadro de análogos multissensoriais para imagens, para cheiros, para sabores. Depois de ter esse quadro de análogos, precisamos desenhar o nosso protótipo. E para desenhar ele, nada mais do que utilizar proporções áureas.
eu deixo também na descrição o link de um vídeo para você entender o que são proporções áureas e como a natureza se utiliza. Basicamente, medida de crescimento das células humanas que são vistas também nos átomos e em todos os seres vivos. No vídeo você vai ver como isso se manifesta na natureza e na tela no YouTube, se você estiver assistindo esse conteúdo por lá, você vai poder ver a criação e desenvolvimento de uma logo de uma empresa criadas através das proporções áureas. Além de desenvolver essa mensagem, você precisa testá-la. Se você estiver vendo esse conteúdo no YouTube, a gente está mostrando um quadro onde tem um gráfico onde o eixo vertical corresponde ao interesse naquelas imagens e o eixo horizontal ao engajamento, mais na esquerda, e ao call to action na direita. Ou seja, essas imagens foram analisadas e as imagens maiores foram mais clicadas do que as imagens menores. Então você vê que é comum normalmente uma abordagem de um produto ou serviço mostrar para você um problema e desenvolver que aquela opção dela é a melhor solução para ele. E como podemos aplicar essa metodologia? Bom, a manifestação dela é desenvolver as sensorializações dos ambientes para que eles sejam impactados ao máximo. Então, basicamente, através da metodologia de escrita, desenvolver uma mensagem para esse consumidor e testá-la. Podemos testar através de uma pesquisa normal, podemos testar através das mídias sociais, podemos testar através de eletroencefalograma, ressonância magnética, análise de saliva e etc. O ponto é que, além das informações colhidas, elas são qualificadas, são utilizadas e são testadas. E isso vai gerar um produto ou um serviço que vai vender ou vai ter a probabilidade de vender muito mais, pois ele sacia em várias instâncias as necessidades do teu consumidor.